Gostaria de saudá-los na gloriosa graça e na gloriosa paz do nosso Deus. Que o nosso Deus realmente se alegre profundamente do culto que cada um de nós estamos oferecendo a Ele nessa manhã. Que os nossos louvores, as nossas adorações sejam verdadeiras, sejam reais. E também pela sua graça, a sua misericórdia, Ele possa falar conosco nessa manhã. Também quero saudar os nossos queridos irmãos e amigos que estão conosco lá pela internet, pelo canal da igreja. Que o Senhor também os abençoe ricamente, fale ao seu coração e que a palavra do Senhor possa fortalecê-lo, fazê-lo mais forte, mais compromissado com a palavra do nosso Deus. Amém? Queridos irmãos, eu quero começar fazendo algumas perguntas diferentes. Você já perdeu alguma coisa? Eu vou dar alguns exemplos. Já perdeu uma carteira com dinheiro? Já perdeu documentos? Já perdeu a chave de casa? A chave do veículo? Eu que acho que já passei por tudo isso. Já perdeu o horário do ônibus? Já perdeu a namorada? O namorado? Ou perdeu outra coisa qualquer? Se perdeu e você ficou chateado, aborrecido com isso, eu digo que isso é normal. Ninguém gosta de perder nada, não é verdade? E seu time do coração está levando a pior? O meu está levando, faz tempo. A gente não gosta disso, mas se você, como disse, ficou irritado, isso é normal mesmo, ninguém gosta de perder. Perder é sinônimo, né, de derrotas e a gente não gosta disso. Certa vez, o Senhor Jesus, ele estava cercado de pessoas da pesada. A palavra de Deus diz que pecadores, os escribas e os fariseus murmuravam, dizendo que ele se dava ainda ao luxo de estar com esse tipo de pessoas e ainda comer com eles. O Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos e as intenções deles, propôs-lhes 3 parábolas. 3 histórias. A primeira história é da ovelha perdida. A segunda história, então, é a dracma perdida. E a terceira parábola que Jesus contou a eles naquele instante, naquele momento, foi do filho perdido. Irmãos, vamos ao texto, vamos ler essa passagem que o Senhor Jesus fez e contou. Isso está em Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 15 registra, como disse então, as 3 parábolas, né, que eu acabei de falar. Interessante e marcante as mensagens centrais dessas 3 parábolas é o grande amor de Deus pelos pecadores. As 3 situações, né? Nós vamos meditar hoje, nessa manhã, na parábola menor delas,
a segunda, que trata-se da dracma perdida. Ela está contida nos versículos 8º ao 10º. Mas nós vamos ler, não só esses 3, mas vamos ler 6 versículos. Vamos ler os 3 primeiros do capítulo 15, depois a gente vai para o 8º, o 9º e o 10º versículo. Preste bem atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, agora os 3 primeiros versículos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam, criticavam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e ainda come com eles. Vamos para o versículo 8º. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, ou a lamparina, ou o lampião, varre a casa e procura diligentemente, procura com todo esforço, até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvamos ao Senhor por essa oportunidade rica, maravilhosa que o Senhor nos concede a cada um de nós estarmos aqui na Tua casa nessa manhã, para louvarmos o Teu nome, para aprendermos de Ti e falarmos com o Senhor. Nesse instante, Senhor, onde que acabamos de ler uma porção da Tua palavra, suplicamos, nosso Deus, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos capacite a entendê-la conforme o Senhor quer, não conforme nós queremos, mas nos ajude, Senhor, a fortalecermos o nosso coração, o nosso propósito em Te servir, em Te adorar em espírito e em verdade. Ó Pai, nos perdoe. É a nossa oração que nós fazemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a dracma era uma moeda da época da parábola. Era uma moeda grega, uma pequena moeda, moedinha. Eu até ia trazer, não tem a dracma, claro, mas eu ia até trazer uma moedinha bem pequenininha, mais ou menos os estudiosos dizem que era uma moeda bem pequena. E ela quase não tinha valor, quase não valia nada. Mas essa moeda representava muito, muito para aquela mulher pobre. E representava também muito para as pessoas que estavam ali para ouvir o Senhor Jesus. Pois muito bem, aquela mulher possuía 10 dracmas e uma delas se perdeu. Eu queria que nessa manhã nós tirássemos 3 lições dessa pequena passagem, dessa pequena história. A primeira lição: a dracma, ela estava perdida, não é verdade? O que aquela mulher faz? Primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 9, no versículo 9, o que ela faz? Ela acende a lamparina, não foi isso? Ela acende a lanterna, imagina, nem tem lanterna mais naquela época. Mas o que ela faz também? Ela move os móveis. Eu imagino que ela deve ter arrastado a geladeira, o freezer, o micro-ondas, né? Imagina, mas
eu creio que ela arrastou ali os móveis simples que ela possuía na sua casa, no objetivo realmente de procurar com diligência, né, com esforço, aquela dracma perdida. Os historiadores bíblicos, eles dizem que as casas, as residências das pessoas naquela época eram casas muito simples. As casas nem janelas tinham. As casas, o chão não era assim um chão bonito, como nós temos aqui, ou como temos nas nossas casas, mas o chão era de terra batida mesmo. E algumas das casas, esses historiadores, comentaristas bíblicos, dizem que alguma dessas casas possuía, na parte um pouco próxima ao telhado, entre um tijolo e outro, uma pequena abertura para entrada um pouco de luz ou de claridade. Aquela mulher, ela precisava procurar com muita diligência, com muito esforço, para que aquela moeda não ficasse perdida para sempre, ou enterrada para sempre ali naquele chão. A dracma, nós sabemos que é um objeto sem vida, não é verdade? Eu pergunto, a dracma sabia que ela estava perdida? Não sabia, não tinha ideia disso, não tinha ideia do seu valor. Para a dracma, tanto fazia estar no lixo, a dracma tanto fazia estar no chão, tanto fazia estar no bolso, ou na carteira, ou na bolsa, ou no tesouro, ou nas mãos de um milionário, ou nas mãos de um mendigo, um pedinte. Ela não tinha nenhuma noção e consciência do seu estado. Interessante, queridos irmãos, que esta também é a situação dos pecadores, das pessoas que não têm Jesus ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Não têm consciência do seu estado, né, do seu valor. E foi por isso que o nosso Deus enviou o Senhor Jesus para buscar, para procurar e achar aquele que estava perdido. Interessante também que a dracma, ela estava perdida, não é verdade? Mas ela não estava esquecida, pois alguém que a possuía se interessava por ela, não é verdade? E isso acontece também com o homem, isso acontece conosco. É Deus que vai à procura de nós. Isso aconteceu lá no início. Se olharmos na Bíblia, isso aconteceu lá em Gênesis, né? Sempre Deus indo atrás do homem. Foi por isso, então, repetindo, que o nosso Deus enviou o Senhor Jesus para procurar, para buscar e salvar o que se tinha perdido. A segunda lição que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã, o interesse em achar aquela moeda, ou de ser achada, o interesse foi de quem? O interesse não foi da moeda em ser achada, mas foi em Deus, né, achar
em Deus. Foi o interesse da mulher em achar aquela moeda, não é verdade? Eu queria que você fosse comigo rapidamente, depois deixa o dedinho nesse texto aqui, mas vá comigo, só para ver um texto paralelo que nos ajuda também a entender o grande amor de Deus e a sua providência para conosco. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Dá uma olhadinha comigo lá. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 5. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ele, o Senhor Jesus, Ele nos deu vida, estando vós mortos, ou também perdidos, né? Dentro do contexto que nós estamos falando nessa manhã, em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, olha que coisa interessante, olha o interesse de quem? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos, perdidos em nossos delitos e pecados, Ele, Jesus, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós vemos aqui a confirmação de que realmente a iniciativa de procurar o homem pecador não foi do homem de se achar, mas foi de Deus em procurar e achar o homem pecador, né? A diligência foi grande, foi muito enorme do nosso Deus, né? A diligência dele foi tão grande que ele, nosso Deus, o que ele fez por nós? Ele enviou o seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo, ele deixou a glória dos céus para vir a esse mundo aqui tenebroso. Jesus se fez homem-Deus para buscar, para achar e salvar o que tinha perdido. Estão entendendo isso? Verifiquem. Estão, né, assimilando muito bem isso, né? E a terceira lição que eu gostaria que nós também entendêssemos através dessa parábola é que a dracma, graças a Deus, ela foi achada, não foi? E nós estamos fazendo um paralelo entre a dracma e o pecador. E o que aquela senhora fez quando ela achou a dracma? Dá uma olhadinha lá, como eu falei para vocês ficarem no texto também, colocaram um dedinho em Lucas 15. O que aquela mulher fez quando ela achou a dracma que estava perdida? Leia você mesmo, devagarzinho aí, silenciosamente, o versículo 9 do capítulo 15 de Lucas. O que aquela mulher fez quando ela achou a dracma? Aquela mulher, ela fez uma festa. Não foi isso que está escrito no versículo?
Ela fez uma festa e chamou as suas amigas e chamou as suas vizinhas. Mas por que ela deu festa? E por que ela chamou? Por causa da sua alegria em ter achado aquela dracma. Ela quis comunicar, ela quis mostrar às outras pessoas, né, o que tinha acontecido. Eu tiro também de uma lição disso, que nós também, graças a Deus, fomos achados pelo Senhor Jesus, não é verdade? E aquela mulher teve a iniciativa de chamar as suas amigas, os seus vizinhos, para expressar a sua alegria e contar aquilo que havia acontecido. Cabe também a cada um de nós, que fomos também achados por Jesus, também expressar essa alegria e também comunicar àqueles que nos rodeiam, né, o fato maravilhoso de sermos transformados, de ter sido achados pelo nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus por isso. O homem, como nós sabemos, o homem estava morto nos seus delitos e pecados. O homem estava morto ou perdidinho da silva, se assim nós podemos dizer. Ele nada podia fazer para ser salvo, né? Ou poder salvar-se a si mesmo. Alguém tinha que fazer algo por ele. E no versículo 10, aqui que nós lemos, o grande fato que aconteceu. Versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, a festa do Senhor Jesus dizendo, né, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, por um pecador que é achado, né? Maravilhoso isso. Nós vemos o quanto custou para Deus. Aquela mulher, se nós olharmos direitinho para o texto, nós vimos que ela procurou aquela moeda com muita diligência. A palavra diligência quer dizer com muito empenho, com muito esforço. A diligência de Deus para nos achar e para nos salvar foi infinita, né? Enviar o seu único filho, né, que estava na glória com o Pai, para vir aqui para nos achar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. É esplêndido, é maravilhoso esse grande amor de Deus. Queridos irmãos, se você, eu acredito com certeza, se você foi achado por Deus, louve ao Senhor todos os dias. Agradeça a Ele por Jesus ter realmente achado, encontrado você. Tenha realmente um compromisso real com Ele. Busque com sinceridade. Priorize, né, o querer de Deus para a sua vida, porque a obra que Ele fez não foi pequena. Ele entregou o seu Filho por você, entregou por mim. Graças a Deus, porque nós fomos achados. Se dependesse de nós, nós jamais seríamos achados por Deus. Nós jamais seríamos filhos dele. Nós jamais poderíamos dizer que, né, Deus nos espera. Nós temos um lar quando partirmos dessa terra e iremos morar com Jesus. Se dependesse de nós, nada disso. Mas foi o grande amor, a prontidão que Deus fez por cada um de nós. E você, meu querido amigo, meu querido
irmão que nos visita, se você ainda não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem essa experiência, essa certeza da salvação, eu queria que você entendesse uma coisa. Você está sendo procurado dia a dia por Jesus. Está sendo procurado diligentemente por Jesus. E como que você está sendo procurado? Você está sendo procurado quando você ouve a mensagem da palavra do Senhor. Você está sendo procurado quando você recebe um folheto. Você está sendo procurado quando você também ouve um hino, né, como nós cantamos aqui, vários deles. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, entenda isso, que você está sendo procurado, e que Deus permita que você seja achado hoje mesmo. Eu queria que nós lêssemos o primeiro versículo que nós lemos hoje, quando iniciamos o culto. Dá uma olhadinha lá em Lucas 19. Nosso irmão presbítero Gilson leu o primeiro versículo para iniciar o culto dessa manhã. Ele leu Lucas 19, 10. Não foi isso, Gilson? O primeiro versículo? Lucas 19, 10. Vamos ler todos nós juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. Esse é o propósito de Deus. Graças a Deus que Jesus veio buscar, veio nos achar e salvar o pecador e salvar a cada um de nós, né? Glória ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu louvo o Senhor, te agradeço imensamente, porque o seu amor para conosco foi muito grande, inimaginável, Senhor. Ao ponto, Senhor, do Senhor entregar o seu único Filho ao nosso Deus, enviá-lo a esse mundo, nosso Deus, esse mundo tenebroso. E Jesus, Senhor, fez-se homem, sofreu, humilhou, entregou a sua vida, Senhor, por cada um de nós. E nos achou, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos no Senhor Jesus. Ó Pai, que possamos realmente sermos gratos a cada instante da nossa vida. Que possamos reconhecer o Teu grande amor e sermos fiéis ao Senhor a cada dia. Nos fortaleça, Senhor, na Tua presença, dentro da Tua vontade. É a nossa oração que nós fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém?